Vamos falar hoje sobre a era de Napoleão Bonaparte. Cadê Napoleão? Deixa eu botar aqui a apresentação do slide atual. Ok. Gente, olha só. Vamos começar a falar de Napoleão Bonaparte, um dos maiores símbolos que a França tem. Agora. Quem foi Napoleão Bonaparte? Quem foi Napoleão Bonaparte? Gente, Napoleão Bonaparte, quando houve a Revolução Francesa, em 1789, ele era um general do exército francês. Como a população pobre tomou o poder, vários nobres franceses fugiram, principalmente para a Áustria, que é uma vizinha da França. E os austríacos, junto com a nobreza francesa, montaram um exército para tentar derrubar a população que tinha tomado o poder. Daí o general Napoleão, que era novo, tinha 20 e poucos anos, conseguiu derrotar a nobreza francesa juntamente com o exército austríaco, mostrando a força que ele tinha, bem novinho. E se transformou, por causa disso, dessas várias vitórias, se transformou em comandante máximo do exército francês. E o que acontece? Depois de 10 anos, com a Revolução Francesa, em que tantos jacobinos, que ganharam o nome de esquerda, representado por Robespierre, que simplesmente não conseguiu melhorar a situação da França. Pelo contrário, entrou na famosa Era do Terror, matando milhares de opositores. E depois, o governo dos girondinos, que representava a direita da França, também não conseguiu melhorar a situação da França. Depois de 10 anos da Revolução, a população cansada chamou Napoleão para assumir o poder. Napoleão, comandante máximo do exército francês, a gente precisa de uma pessoa de pulso firme, disciplinador, para simplesmente dar um jeito na França. Tem 10 anos e está uma catástrofe, está uma bagunça. E assim, Napoleão, na data 18 de Brumário, que é uma data no calendário francês, ele dá um golpe e assume o poder. E é proclamado, quer dizer, a população em peso aplaude essa chegada, esse golpe, que Napoleão chega no poder, porque a França estava uma bagunça. Daí vai começar o chamado a Era Napoleônica, que vai ficar 15 anos no poder. E vai ficar 15 anos governando a França. Mas o que vai fazer? De forma muito inteligente, primeiro ele vai organizar a França. Depois vai começar o seu expansionismo. Primeiro ele organiza a França, depois ele começa o seu expansionismo. Mas como ele vai organizar a França? O que vai fazer para organizar a França? Olha só. Ele percebeu. 10 anos de Revolução Francesa, ficou a metade desse tempo sob o governo dos jacobinos e outra metade o governo dos girondinos, direita e esquerda, e não conseguiram dar um jeito na França. Não conseguiram dar um jeito, não conseguiram organizar a França. Então, Napoleão falou, eu tenho que organizar, mas para isso eu preciso de apoio da população. O que ele fez? Pegou os ricos e criou leis para que os ricos não perdessem suas terras e suas casas. Na Revolução Francesa, a população pobre estava tomando as terras dos ricos. Isso era uma queixa, principalmente da burguesia francesa. Como é que eu vou produzir algo se eu estou perdendo minhas terras, perdendo minhas fábricas, perdendo minha casa? Então, Napoleão, a primeira coisa que fez, eu vou ajudar os ricos. Vocês terão a garantia de suas terras, que não irão perder as suas terras. Muito bom. E criou até um banco francês, criou o Banco da França, para financiar essa burguesia, voltar a produzir. Assim, ganhou o apoio da burguesia. Já com a população pobre, ele fez duas coisas. Primeira,
criou o liceu, escolas públicas para os franceses. Foi o primeiro governo a criar escolas públicas para os franceses. E assim os filhos poderiam estudar. Isso agradou bastante a população pobre. E a outra coisa, perdoou todas as dívidas, tanto da burguesia como também parte da população. Isso agradou bastante a população pobre. Então Napoleão se transformou numa grande estrela, um grande governante, um popstar. Por quê? Ele perdoou a dívida da população pobre, criou escolas públicas. Perdoou a dívida dos burgueses, da população rica, e ainda deu garantia de suas terras, que não iam perder suas terras. Com isso, o que aconteceu? A população fez um referendo, uma votação, dizendo, ele deve continuar no poder. Ele deu um golpe, mas ele não pode ser do poder. Ele deve continuar no poder. Coroando ele como o imperador da França. Deixa eu mostrar aqui a imagem. Ele vai se transformar em um imperador francês. Olha só, com plenos poderes. Imperador da França. E foi coroado. Fizeram uma cerimônia de coroação do primeiro imperador que a França tinha. A França teve vários reis, 1000 anos de reis, mas agora tem um primeiro imperador. Deixa eu citar uma pessoa aqui. Bom dia, Jamil. Então, quando ele se transformou em imperador da França, agora ele como militar falou, o que realmente eu quero é transformar a França num grande império, dominando e conquistando todo o império, toda a Europa. Olha só, ele como militar não queria ficar sentado em uma cadeira, ele queria simplesmente dominar vários países na Europa, principalmente inimigos declarados, como a Áustria e a Inglaterra. Então, gente, olha só. Ele, como militar, começa uma campanha de derrotar os seus grandes inimigos históricos, a Áustria e a Inglaterra. Com isso, montam um gigante exército e a burguesia produzindo armas, criando cavalos para esse grande exército, a metade da população pobre se alistando como soldados e começa sua campanha. Mas para isso, ele tinha que isolar um grande inimigo, chamado Inglaterra. Ele faz o chamado bloqueio continental. A Inglaterra era muito rica, é um país milionário. Como é que eu vou vencer os ingleses? Eu vou atacar simplesmente no bolso da Inglaterra. Se eu ataco no bolso da Inglaterra, eles não têm dinheiro para montar um exército. A estratégia era atacar no bolso da Inglaterra. E como é que eu ataco no bolso inglês? Como é que eu consigo fazer para atacar o bolso inglês? E cria esse bloqueio continental. Ninguém pode comercializar com a Inglaterra. Fica proibido qualquer país comprar algum produto inglês. Então, se a Inglaterra não vende seus produtos, que é o país que mais vendia produtos, se a Inglaterra não consegue vender seus produtos, o que acontece? Ela começa a faltar dinheiro e não pode entrar numa guerra. Então ela cria o bloqueio continental. Mas, gente, olha só. Espanha, Portugal e a Rússia tinham uma necessidade enorme de comprar esses produtos ingleses. Eu não aguento, eu preciso comprar. Produtos básicos para a população russa, produtos básicos para a população espanhola, para a população portuguesa. E eles resolveram quebrar esse bloqueio. A Espanha resolveu pagar para ver. Atravessou a frota de navios franceses e continuou comprando produtos da Inglaterra. Resultado? Napoleão invadiu a Espanha, matou o rei, colocou o seu sobrinho no poder e disse agora a Espanha é uma aliada francesa e o governante é coroado pela França. Olha só, a Espanha sofreu, pagou para ver e sofreu, perdeu até o rei. Portugal, rei Dom João, também quebrou o bloqueio continental e Napoleão mandou seu exército para Portugal. Sabe o que o rei fez?
quando o exército entrou no território português, fugiu para o Brasil. O rei Dom João, com seus filhos, Dom Pedro, que vai acabar proclamando a independência do Brasil, sua esposa, Carlota Joaquina, que odiava o Brasil, fugiram, mas não perderam a coroa. Napoleão invadiu Portugal, não achou resistência, mas não conseguiu coroar um novo rei. Napoleão ficou revoltado. Diz que a única pessoa que conseguiu enganar ele foi o rei português Dom João. A única pessoa que conseguiu enganar ele. E a Rússia? A Rússia também não aguentou e falou: eu preciso comprar os produtos básicos para a minha população. E quebrou o bloqueio e foi comprar produtos na Inglaterra. Sabe o que Napoleão fez? Invadiu o Império Russo. Pergunto para vocês. Essa invasão também foi uma invasão assim, vitoriosa para Napoleão ou não? O que vocês acham? Valeu a pena invadir a Rússia? O que vocês acham? Exatamente, Moisés, Bianca, perfeito. Foi, exatamente, Gabriel, foi a pior coisa, Gabriel, né? Giovanni, tá certo? Foi a pior coisa que Napoleão fez. Ter invadido a Rússia. Aí começou a sua derrocada. Gente, a Rússia é um país muito gelado, muito frio. A gente vê pelos jogadores brasileiros que jogam o campeonato russo de futebol, diz que é frio o ano todo. Que o inverno lá parece que não acaba, não tem trégua. É o inverno chegando e não vai embora. É o Game of Thrones eterno. Então, os russos, quer dizer, Napoleão, quando entrou no território russo, ele não estudou aonde estava entrando. O seu exército congelou. Morreu de frio. E quando entrou na capital Moscou, o imperador russo sabia que não dava conta de lutar contra Napoleão. Deu a tática da terra arrasada. O que quer dizer terra arrasada? Alguém sabe? Terra arrasada. Já que o Império Russo não podia lutar contra Napoleão. Simplesmente são pessoas que destroem as próprias cidades. Exatamente, Gabriel. Uma terra triste, exatamente. Os russos queimaram suas plantações, não deixou comida para os invasores, contaminou a água e ainda fugiram para a Sibéria. A Sibéria é o lugar mais frio que tem. Fugiram. Quando Napoleão entrou com o exército congelando, morrendo de frio, não tinha lenha, não tinha população para ajudar, não tinha água para beber e não tinha comida. Eles ficaram famintos, desesperados. Napoleão mostrou: eu conquistei a Rússia, mas o exército congelando. E teve que correr de volta para a França. Aí a ofensiva da Rússia com a Áustria conseguiram derrotar Napoleão. Foi um desastre. A invasão russa foi um grande desastre. Napoleão com isso acabou ficando preso na ilha de Elba. Fica pertinho da Itália. Acabou ficando preso. Mas ele conseguiu fugir da cadeia. Voltou para a França. Conseguiu apoiadores e criou o chamado Governo dos 100 Dias. Ficou 100 dias no poder. Nesse governo, ele falou: eu vou atacar de novo a Áustria. Eu vou recuperar o que eu perdi. E eu vou voltar a ser o grande imperador da Europa. Mas vai ser derrotado de novo, de forma humilhante, uma batalha perto da Bélgica, chamada de Waterloo. Ele é derrotado com a formação de um exército entre austríacos, russos e também ingleses, que resolvem entrar na guerra de vez, e acaba derrotando Napoleão Bonaparte, que ele é preso na ilha de Santa Helena, fica perto da África. E lá, de repente, ele morre de forma misteriosa e muitos acreditam que ele foi envenenado. E a França voltou a ser uma monarquia. A nobreza voltou ao poder. Foi a Revolução Francesa. Exatamente, ele morre. Olha só.
Quando ele volta para o governo, fica 100 dias governando, dá uns 3 meses e meio, monta seu exército e resolve atacar a Áustria. Mas aí há uma ofensiva entre a Áustria, Inglaterra e russos e derrota de vez Napoleão. Ele é preso numa ilha de Santa Helena, perto da África, e de repente morre de forma misteriosa, depois que ele almoça. Muita gente acredita que ele foi envenenado. E aquela Revolução Francesa em que a população chegou ao poder, volta o que era antes. A nobreza retorna ao poder. Mas isso vai ficar pouco tempo. A burguesia vai acabar assumindo poder em uma outra revolução que a gente vai ver no terceiro bimestre. Deixa eu passar um vídeo para vocês, aí eu finalizo a aula. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo botar som nos meus vídeos, não sei o que acontece. E ainda tem propaganda. Deixa eu botar aqui o... Peraí, deixa eu preparar aqui para vocês assistirem. Vídeo de 5 minutinhos aí eu finalizo. Cadê a legenda?
Eu achei engraçado que Napoleão, e parece comigo, né? Quando era novinho, tinha cabelo grande, era bonitão, ficou velho, ficou gordo e feio que nem eu. Cuidado. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Certinho? Perfeito. Então, gente, amanhã não esqueça, tá? Amanhã será a nossa revisão, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigado. Beijão. Até a próxima aula. Até amanhã. Tchau.